Olá, pessoal, tudo bem? Vão entrando aí para nossa aula. Deixa eu só arrumar aqui. Acho que a câmera não tá boa. Pronto. Eu vou colocar aqui para gravar e eu vou começar aqui, tá? Então, deixa eu só colocar aqui só um minutinho. É assim que a gente aproveita todas as formas de produzir conteúdo, né? Tem que gravar enquanto eu estou dando aqui, porque depois sai conteúdo daqui. Por quê? Porque assim eu não preciso ficar gravando vídeo. Então, a gente tem que otimizar o nosso tempo. É como eu ensino vocês lá na mentoria. Então, a gente tem que otimizar o tempo. Então, quando eu estou dando aula aqui, eu vou gravando aqui. Então, pessoal que está aí, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. O objetivo, o propósito dessa live de hoje é apresentar as principais tendências do mercado jurídico em 2025 e ensinar vocês como se posicionar como referência no seu mercado, para que você possa atrair clientes de maior valor e ser bem paga pelo seu trabalho. Afinal de contas, todos aqui querem ser bem pagos pelo seu trabalho, não é mesmo? Então, o objetivo desta live de hoje é que você saia daqui com maior consciência do rumo que você quer dar para a sua advocacia, para que você possa tomar decisões mais sábias e mais conscientes. Então, para quem está aqui, que ainda não me conhece, acho que são poucas pessoas que ainda não me conhecem aqui, eu sou Lisandra Tomé, eu sou advogada e eu sou mentora especialista em estratégias de marketing e posicionamento para advogados que querem se tornar referência na sua área de atuação, que querem expandir suas estratégias de marketing para não ficar dependendo só de indicação e atrair mais e melhores clientes que paguem o valor correto, o valor justo pelos seus serviços. Então, hoje nós vamos aqui ver essas tendências para o mercado jurídico, tá? E como que você pode se posicionar, o que que é posicionamento e o que que você tem que ter em mente para construir um posicionamento de autoridade para o seu cliente. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o mapa mental para a gente começar a nossa aula. Peraí, acho que compartilhei coisa errada. Só um minutinho. Peraí. Os alunos da mentoria, quem é que gosta quando eu fico fazendo esses mapas mentais? Vocês conseguem ter uma visão melhor quando eu dou lá, faço mapa mental nas nossas reuniões? Sim, para mim ajuda bastante. Ajuda bastante, né? Fica bem melhor, né? Sim. Pra mim também. Então, vamos lá, gente. Vamos aqui ver as tendências, né? O mercado jurídico, ele vem mudando constantemente. Já de alguns anos para cá, como é que era o mercado jurídico antes, né? O mercado jurídico antes, ele sempre foi um mercado muito tradicional. O advogado, ele vem de uma formação muito tradicional, em que a formação do advogado, ela é estritamente técnica.
Então, o que que fazia um advogado realmente ser conhecido, reconhecido como referência lá atrás? Ele tinha que ter muito conhecimento técnico. Quanto mais estudo ele tivesse de cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, melhor, né, ele era considerado. Ele era considerado referência por todo o currículo vasto de especializações, de mestrado, de doutorado que ele tinha e, claro, resultados, agregado aos resultados aos seus clientes. E como que o advogado lá atrás, como é que era a prospecção de clientes dele? Era a prospecção um a um, prospecção de indicação, prospecção de esperar o cliente vir, era uma prospecção muito personalizada, de indicação em razão do nome dele que ele construía lá atrás, em razão dos anos de experiência, dos cases de sucesso e de toda a formação acadêmica que ele tinha. Com a mudança, com a abertura do mundo tecnológico, da globalização, a gente começou a ver algumas mudanças. Quando a internet chegou, principalmente as redes sociais, a gente começou a ver algumas mudanças, né? Então, alguns advogados começaram a ver o digital como uma porta para que eles pudessem também mostrar o trabalho dele, porque até lá atrás, aqueles que já viviam bem da advocacia eram aqueles que já tinham construído um nome, né, entraram no mercado que ainda tinha pouca concorrência, essa é a verdade, construíram um nome, souberam monetizar o seu nome, o conhecimento técnico, porque também tem essa diferença entre aqueles que sabem monetizar e aqueles que não sabem monetizar o seu conhecimento técnico, e eles conseguiram construir uma carreira sólida. E muitos, né, conseguiram construir um escritório, e a forma deles ainda conseguir divulgar mais o seu nome era por meio de assessoria de imprensa, de conseguir sair em matérias de jornais, e tudo isso custava dinheiro, precisava ter um alto investimento para isso. Veio a abertura da internet, as redes sociais, e alguns advogados começaram a ver isso como um meio de também começar a se divulgar. Então, advogados que começaram lá atrás, há anos atrás, 2013, 2014, também começaram a usar a internet, as redes sociais, como um veículo de divulgação do seu trabalho. E lá atrás ainda havia pouca gente na internet. Então, a forma de divulgação do trabalho era uma forma muito simplória. Era você vir para a internet e ficar falando de conteúdo jurídico mesmo, dando aquele beabá jurídico, como se fosse você digitar lá no Google e perguntar qual é a diferença entre divórcio extrajudicial e divórcio judicial. Então, começou-se a vir essa tendência do digital. Só que ainda os advogados, né, falavam muito sem ter um direcionamento, sem ter uma objetividade e de forma muito generalista. É porque a formação do advogado é muito generalista. Só que com a abertura da internet, com também a abertura de cada vez ter mais advogados no mercado, a concorrência foi aumentando. E com a pandemia, muita coisa mudou. Então, depois da pandemia, a gente começou a ver um mercado ainda mais digital, com uma advocacia que hoje você pode abraçar geograficamente um universo muito maior do que antes, porque você dependia muito de poder atender aquele cliente no seu escritório. Hoje, os clientes não fazem questão de ir ao seu escritório, tá? E a tendência é que o digital ele veio para ficar e que você precisa aproveitar todos os canais que existem para que você seja visto por causa da concorrência hoje. Então, a tendência hoje é que sim, o mundo digital existe, a advocacia, ela hoje está híbrida. Você tem a advocacia presencial, tem aqueles advogados que ainda possuem escritório, que o cliente ainda vai no escritório, que ainda vivem da indicação, ainda é uma forma muito boa de prospectar clientes, mas nós não podemos fechar os olhos para o digital. Então, a advocacia hoje, ela é híbrida. No digital, você pode construir o seu posicionamento, você pode atrair o olhar até você, você pode se tornar diferenciada e atrair mais clientes para o seu escritório.
Então, os advogados que ainda não se atentaram, tá, para a importância de estar no digital vão perder mercado se já não estão sentindo essa perda muito em breve, tá? Então, qual é a tendência para o mercado jurídico agora em 2025? Porque durante muito tempo, tá, os advogados ainda se posicionavam muito como generalista. Ah, eu sou advogado, eu tenho conhecimento técnico, eu faço de tudo. Sou clínico geral, para não perder qualquer oportunidade de trabalho. Eu já ouvi isso muito, de muitos advogados experientes, com anos de carreira. Quando eu vou atender, fazer a consultoria no escritório, já ouvi muitos, assim, com orgulho falar: não, aqui a gente não perde cliente. Aqui a gente apega qualquer coisa. A gente não deixa o cliente ir embora do escritório. Esse tipo de advocacia funciona quando você tem um escritório maior, quando você tem outros advogados trabalhando no seu escritório e você consegue departamentalizar o seu escritório. Você tem um advogado especialista por área. E aí você até consegue ter um escritório full service, generalista. Mas você, sozinho como advogado, não pode se posicionar como generalista. Porque fica feio. Hoje em dia, você acaba diminuindo o seu valor quando você se posiciona como um advogado faz tudo. Uma coisa é você ter o perfil do seu escritório de advocacia e você ter outros advogados que trabalham no seu escritório e cada um vai firmar o seu nome, a sua marca na área em que atua, usando o perfil do escritório para se posicionar, cada um na sua área. Não tem problema o seu escritório ser full service. O que é um problema é um único advogado ser o faz tudo. Então, a tendência para 2025, o que eu estou querendo dizer para vocês? É da hiperespecialização. Se você trabalha sozinha, se você é autônoma, ou se você tem um escritório pequeno, a hiperespecialização é a tendência. E o que que é isso? É você nichar numa área. Você tem um escritório boutique. Você tem um escritório boutique, tá? Uma equipe enxuta, um escritório boutique. Ou se você ainda é autônoma, atua totalmente sozinha, a tendência é a hiperespecialização. Por quê? Porque os clientes, eles valorizam hoje serviços mais personalizados. Então, quando você é especialista, você é vista como uma advogada mais cara, que tem mais valor. Você vai se especializar no seu nicho. E nicho, gente, não tem nada a ver com você escolher direito de família. Ah, o meu nicho é direito de família. Isso não é nicho. Isso é área de especialização. Então, por exemplo, nicho especializado. Direito de família é uma área de especialização. Não é nicho. O que que é nicho? Nicho é dentro do direito de família, você querer nichar para, por exemplo, divórcio. Isso é um nicho. Você resolve um problema específico dentro do direito de família. Ou, por exemplo, dentro do direito de família, você trabalha com holding, né? Agora a gente tem as famosas holding familiares. Então, você faz essa parte de holding. Ou você pode fazer um planejamento familiar, tá? Você pode também, aqui dentro do divórcio, entra o divórcio, você ainda pode nichar ainda mais. Ah, eu quero fazer um divórcio consensual. Então, eu quero nichar mais. Ah, você faz contencioso? Eu até faço litigioso. Mas eu quero fincar, né? Me posicionar como especialista no divórcio consensual. E também em partilha de bens. Então, você vai trabalhar com partilha de bens, né? Partilha de bens, divórcio consensual. E se você ainda quiser subnichar mais,
você pode escolher para quem vai ser direcionado o seu serviço. Então, por exemplo, você vai direcionar o seu serviço para mulheres. Ou aqui, dentro do direito de família, eu tive um caso de um cliente que, dentro do nicho direito de família, sabe qual era a área de especialização dele? Era um advogado que ele escolheu uma área de especialização dentro do direito de família. E sabe qual era? Vou pegar aqui. Alienação parental para homens. Então, ele é um advogado homem, que resolveu defender os interesses de homens que sofrem alienação parental. Então, isso é um nicho. É um nicho. E ele construiu todo o posicionamento dele, toda a estratégia de marketing dele em torno da alienação parental, falando para homens. Então, ele acaba focando nesse homem, na dor desse homem e toda a comunicação dele para esse homem. Sabe o que acontece com esse advogado? Ele tem fila de espera. Ele tem fila de espera para ser atendido por ele. Então, ele abre a oportunidade para aquele homem que quer ser representado por ele num processo de alienação parental que ele tá, sofrendo, ser selecionado, entra por uma lista de espera, passa por um processo de seleção para contratá-lo. E ele não cobra menos de R$ 5.000 para começar a trabalhar para a pessoa. Então, para você ver como que a parte a área, né, a tendência da hiperespecialização é o que realmente vai vingar. Porque quando você é generalista, você perde valor. Você não é visto pelo seu cliente como o melhor advogado, a melhor advogada para resolver o problema dele ou dela. Então, se você quer se destacar como a melhor no seu mercado, o caminho é a hiperespecialização, principalmente nas redes sociais, nas suas estratégias de marketing. E escolher uma área que você goste de atuar e que esteja de acordo com o seu propósito. Por exemplo, esse advogado escolheu a área da alienação parental porque ele também sofreu essa dor. Então, ele tinha um propósito. Como ele passou por isso, ele tinha um propósito, que era ajudar outros homens a não sofrerem alienação parental como ele sofreu. Então, ele tinha esse propósito. Tem advogadas, eu tenho uma mentorada que ela tem como propósito, porque ela também passou por um divórcio desgastante. Então, ela tem como propósito ajudar mulheres acima de 30 anos a passarem por um processo de divórcio de forma menos traumática. Então, o foco dela é em divórcio consensual. E conseguir devolver para essa mulher que já tem mais de 30 anos, que já tem filhos, que tem medo do divórcio, conseguir devolver para essa mulher, sabe, a coragem de reconstruir a sua vida. Então, o trabalho dela, além de ser advogada, é um trabalho também de empoderamento dessa mulher. Então, como escolher um nicho de especialização? É você unir aquilo que você ama fazer com o seu propósito. Unir o que você ama fazer com o seu propósito. Então, por exemplo, você é uma advogada trabalhista. Vou dar outro exemplo aqui. Trabalhista, como eu falei, é uma área de especialização, não é um nicho. Mas dentro do direito trabalhista,
Existem vários nichos de pessoas que você pode escolher atender. E existem problemas que você pode escolher resolver, ao invés de você ficar atirando para todos os lados e se posicionar como uma advogada trabalhista. Porque hoje em dia, com a quantidade de advogados que tem, você apenas se posicionar como uma advogada trabalhista não quer dizer nada. O que que o cliente faz? O que que é posicionamento para vocês entenderem? Posicionamento é uma guerra de percepção na mente do seu cliente. Tem várias pessoas aí querendo se posicionar. Vários advogados na rede social querendo se posicionar. Tem muito advogado no mercado querendo se posicionar. Então, posicionamento é uma guerra de percepção. E você tem que se posicionar como a melhor. Mas se você tiver na guerra de percepção igual, falando as mesmas coisas que está todo mundo falando, você não vai vencer essa guerra de percepção. Quando numa conversa com seu cliente, que ele vem te procurar, porque ele está atrás de um advogado trabalhista, e ele vem te procurar, e você se apresenta da mesma forma como todos os outros se apresentam. Ah, o que que você faz? Eu sou advogada trabalhista. Eu defendo os seus interesses, trabalhador. Vamos supor que você defende interesses do trabalhador. Todos os outros falam a mesma coisa, que defendem os interesses do trabalhador. Aí, como que é o seu trabalho? O trabalho do advogado trabalhista é um trabalho, né, que ele vai defender aquele trabalhador dentro daqueles direitos dele, vai fazer o processo, vai fazer a audiência, cobra só no êxito, é tudo igual. Você não se diferencia, você não se destaca. Na mente do seu cliente, você é mais uma. E aí, o que que vai acontecer com esse cliente que chega a você? Ele vai fazer. Ah, tem uma pessoa que tá rabiscando aqui o meu mapa. Tem que tirar. Na mente do seu cliente, ele vai te comparar com todos os outros. Então, ele vai falar assim: ah, essa advogada aí, ela cobrou menos, então vou fechar com ela. Ele não vai pelo valor que ele percebe em você. Ele vai pelo preço. Agora, se você se coloca da forma como você se comunica. Tem gente que está rabiscando aqui, meu. Da forma como você se comunica, da forma como você se coloca numa rede social. Você fala assim: eu sou uma advogada especialista em execução trabalhista de alta complexidade. Aquelas, por exemplo, que nenhum outro advogado consegue resolver. Ou você é uma advogada trabalhista especialista em recursos, acho que na área trabalhista são recursos. Quais são os recursos? Recurso de revista, não é isso? Em recurso de revista, em recursos nos tribunais. Ou seja, você é ultra especialista nisso. Você vai se especializar nisso, você vai estudar muito tudo que precisa ser alegado na área recursal, que poucos advogados dominam, até para você conseguir assessorar colegas, pegar trabalho de colegas que eles não sabem resolver e eles mesmos passarem para você. Assim você abre o seu leque, não só do advogado, seu colega, que viu que você é especialista e ele está com um recurso casca grossa, que ele não está sabendo resolver, ele vai passar para você, vai pedir para você ajudar, e aí você vai ali entrar como uma espécie de advogada ultra especialista e vai cobrar do seu colega parte daqueles honorários, ou sei lá como que você vai cobrar do seu colega, e você vai ver, vai estruturar ali o seu preço, ou ele vai pedir a sua consultoria, e você vai atuar como uma espécie de consultora para esse colega advogado, e para os clientes que tiveram uma péssima experiência com o advogado, que chegou na parte recursal, ou chegou na parte de execução trabalhista e não está conseguindo sair do lugar. Então, você se posiciona como a especialista na parte de execução trabalhista, especialista na área de recursos trabalhistas. Ou seja, quando você vai se apresentar, você vai falar: eu sou especialista em execução trabalhista. Aquelas execuções ultra complexas em que a empresa foi condenada, mas o juiz, né, não está conseguindo executar, o advogado não está conseguindo executar, eu entro no processo e eu consigo resolver. Eu consigo resolver para o meu cliente. Então, você vai se posicionar desta forma.
A visão muda, a visão muda. Você também pode se posicionar, por exemplo, como uma advogada trabalhista especialista em compliance trabalhista, em que você ajuda as empresas, tá, a diminuir o passivo trabalhista antes que isso ocorra e acabe complicando o faturamento da empresa. Então, são formas, tá, de você buscar a hiperespecialização do seu nicho. E o que que isso tem a ver com posicionamento? Tem tudo a ver com posicionamento de alto valor, que é o propósito dessa nossa aula aqui hoje, que é você vencer a guerra de percepção na mente do seu cliente. Como se posicionar como a melhor no seu mercado. Para se posicionar como a melhor no seu mercado, você precisa primeiro definir qual é o seu mercado. E como eu falei aqui, o seu mercado não é direito de família, o seu mercado não é direito trabalhista, o seu mercado não é direito tributário. Essa é a sua área de especialização. Encontre o seu mercado dentro da área de especialização. Uma fatia, é uma fatia mesmo, é uma pequena fatia. Porque hoje, com a quantidade de profissionais que nós temos no mercado, falando mais do mesmo, menos é mais. Você ser ultra especialista, você vai se destacar. Aí vem o posicionamento. Como eu falei, posicionamento é a guerra de percepção na mente do seu cliente. E você precisa vencer essa guerra. E você não vence essa guerra se colocando como mais uma advogada trabalhista, mais uma advogada de família, mais uma advogada de sucessão, que é o que eu canso de ver na rede social. Na rede social, muita gente vem no meu direct e fala que não está tendo resultado no Instagram, não consegue prospectar clientes pela rede social ou até pelo LinkedIn, porque o posicionamento está genérico. O posicionamento está generalista. A comunicação não é uma comunicação direcionada. Aí eu olho o perfil da pessoa e aí eu vejo que ela colocou assim, advogada. Tem umas que é pior ainda. Fulana de tal, advogada. Resolvo problemas trabalhistas. Não disse nada. Você não está se posicionando. Você está se colocando como mais uma. Aí tem outras que falam assim, mas eu estou me posicionando. Eu falei que eu sou advogada de família e sucessões e que eu resolvo conflitos familiares. Gente, na cabeça do leigo, o que que o advogado de família faz? Resolve conflitos familiares. Mais uma no mercado. Isso não é posicionamento. Então, na internet, no seu site, a tua comunicação, ela precisa ser direta. E ela precisa se conectar com quem você quer atender. Então, escolher dentro do seu nicho, divórcio, por exemplo, alienação parental, falei aqui de execuções trabalhistas. Quem é o público da sua solução? Porque você vai querer fazer divórcio para todo mundo? Eu tinha uma mentorada que ela é hoje ultra especialista em ações alimentícias para mãe solo. Olha a ultra especialidade dela. Ela cresceu na advocacia, a advocacia dela é 100% digital. Ela cresceu. Hoje ela tem mais de 40 mil seguidoras. Ela é ultra especialista, tem fila de mãe solo querendo contratá-la para pensão alimentícia. Ela se tornou a advogada das mães solo. É isso que você precisa entender. Quem é que eu quero que pense? Quem vai resolver isso aqui para mim? A doutora fulana, ela é a conhecida. E ninguém se torna conhecido sendo generalista.
Então, no seu posicionamento, você tem que considerar 4 fatores para que você também se posicione como a melhor no seu mercado. O primeiro deles é encontrar o seu nicho, que eu falei aqui. O segundo deles é, dentro do seu nicho, você encontrar o seu público-alvo. Ou seja, para quem você quer trabalhar. Nem trabalhar, para quem você quer oferecer as suas soluções personalizadas. Porque quando você encontra um nicho e um público, você vai começar a vir com soluções personalizadas para ele. Você vai começar a agregar mais valor. Você vai entender, você começa a entender os comportamentos do teu público, as necessidades do seu público, o medo do seu público, o desejo do seu público. A partir disso, você cria soluções personalizadas para ele. Então, por exemplo, se você é uma advogada empresarial, se posicionar como uma advogada empresarial também não é você se posicionar com autoridade. Mas se dentro do direito empresarial a sua especialidade é contratos, quando eu trabalhava como advogada, eu também era especialista na área empresarial. E naquela época, se eu já tivesse descoberto tudo que eu sei hoje, a minha advocacia teria sido muito diferente. Eu também era uma advogada de contratos, especialista em contratos. Só que lá naquela época, quando eu advogava, né, em 2010, 2012, 2013, não se falava nisso que hoje se fala. Eu não tinha acesso a esse conhecimento. Eu fui ter acesso a esse conhecimento todo que eu passo hoje depois. E quando eu fui ter acesso a esse conhecimento todo depois, que foi lá em 2016, a minha mente se abriu. Falei assim, gente, por que que eu não descobri isso antes? Então, se eu tivesse descoberto isso antes, eu teria focado a minha advocacia contratualista para um público específico. Eu não teria me posicionado como advogada de contratos. Porque cada hora chegava um tipo de cliente. Pequena empresa, aí chegava uma empresa maior, aí chegava uma empresa de tecnologia, aí chegava uma startup. E olha, eu tinha que entender de cada negócio muito diferente para conseguir construir os contratos. Porque eu precisava pensar em cláusulas específicas para cada modelo de negócio. Então, teve uma vez que eu estava atendendo uma startup de tecnologia e eu fazia reuniões intermináveis com aquele cliente para entender o negócio dele, para que quando eu fosse construir os contratos, eu conseguisse pensar nas cláusulas para remediar futuros problemas. Vocês têm ideia como era cansativo? Era extremamente cansativo. E eu tinha que ficar fazendo reuniões de revisão, aí mandava, e não, tem que revisar isso aqui, porque precisa disso aqui. Era assim, era cansativo demais. E ainda assim, eu também não me sentia valorizada, porque fazer um contrato personalizado dá muito trabalho. Você escrever, naquela época, inclusive, não tinha inteligência artificial, não tinha chat GPT, você escrevia um contrato do zero. E aí, quando aparecia vários tipos de clientes, eu tinha que ficar fazendo contratos diferentes para cada um. Com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse tido isso lá atrás, eu teria focado num nicho de especialidade. Por exemplo, eu podia ter estudado tudo sobre franquia. Quais são os problemas que acontecem na área de franquia? Quais são os tipos de contratos de franquia? E eu teria me especializado, por exemplo, em franquias. Seria a Bambambam, advogada contratualista, especialista em franquias. Teria feito cursos para a área de franquias, teria feito produtos, modelos de contrato para eu vender depois na área de franquia.
Teria me especializado para depois ensinar outros advogados a serem especialistas em contratos na área de franquia. Nossa, eu teria tido inúmeras oportunidades que a falta desse conhecimento que vocês estão tendo aqui gratuitamente comigo não me foi oportunizado. Por isso eu não tive. E eu tive que pagar caro para ter esse conhecimento que hoje eu passo para vocês aqui de graça. Muito caro. A forma como abri minha cabeça foi um processo de mentoria que eu passei, de coaching, que na época, lá em 2016, eu paguei R$ 8.000. R$ 8.000 para fazer treinamento. E foi aí que minha mente começou a se abrir. Fora isso, foram depois, ao longo dos anos, muito treinamento de marketing, de posicionamento, de vendas, que me oportunizou hoje ter o conhecimento que eu tenho para poder ajudar vocês a sair da advocacia que vocês não querem mais viver, porque é uma advocacia que não é valorizada. Eu me apaixonei por isso, e aí aqueles que conhecem a minha história, em 2018 eu fiz transição de carreira. Mas se eu tivesse ficado e insistido e mudado também o meu modelo de advocacia, eu tenho certeza que eu teria ficado na advocacia, teria decolado. Mas eu me apaixonei tanto por marketing, me apaixonei tanto por business, me apaixonei tanto por vendas, que eu fiz essa transição de carreira. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Para que você não fique que nem uma doida trabalhando demais e recebendo de menos. Então, quem é o público? Então, foque numa área específica, foque num núcleo específico dentro daquela área de especialização e num público-alvo específico. O que mais você precisa ter? Você precisa, dentro aqui, né, do seu nicho, do seu público-alvo, você precisa construir a sua autoridade. E como é que você vai construir a sua autoridade? Com 4 formas de comunicação que influenciam o seu posicionamento. Por isso que eu mais vejo são advogadas que chegam e falam assim, eu estou tentando, eu tenho perfil na rede social, eu estou tentando e eu não consigo atrair bons clientes, só atraio curiosos, porque não desenvolveram as 4 formas de se comunicar de forma assertiva para atrair o público certo. Existem 4 formas de comunicação que você precisa ter para atrair o público certo. Porque hoje, com a alta competitividade no mercado, ganha o jogo quem sabe chamar a atenção. Mas não é chamar a atenção fazendo dancinhas ridículas no Instagram, não é chamar a atenção botando narizinho de palhaço na rede social, não é chamando a atenção vindo com postagens polêmicas. Não é assim. Você não precisa fazer um posicionamento, uma comunicação que viole a sua autenticidade, que viole os seus valores, que te coloque fazendo um papel de ridícula ou que você vire uma blogueira. Não. Mas você precisa sim entender que hoje o jogo é o da atenção. E se você não sabe se comunicar, se você não sabe se comunicar de uma forma que chame a atenção da pessoa que você quer ajudar, com o seu serviço, você não vai ter clientes. E clientes que valorizem o seu trabalho. E quais são as 4 formas de comunicação? Existem 4 formas de comunicação que eu vejo que vocês pecam. E por isso vocês não conseguem chamar atenção. A primeira delas é a verbal. Falar que você é advogada não é se comunicar de forma assertiva. Falar que você é uma advogada trabalhista também não é se comunicar de forma assertiva. Se comunicar de forma jurídica é pior ainda. Porque quando você quer vender para o seu cliente, a comunicação tem que ser simples. Ela tem que ser simples e persuasiva. Conteúdo técnico não vende.
principalmente na rede social. Tirando o LinkedIn, que ainda é uma rede mais, como é que eu vou dizer? É uma rede que realmente o intuito lá é profissional, é uma rede com um caráter mais de você passar mesmo conhecimento técnico. Se você vai se posicionar em qualquer outra rede, como um YouTube, como um TikTok, como um Facebook, ou como um Instagram, ou até no seu site, se você vai ter o seu site e vai fazer uma página, rodar a página no Google, a sua comunicação, ela precisa ser simples, direcionada para o seu cliente e persuasiva. Então, a comunicação verbal que você precisa entender é a forma como você se comunica oralmente e para quem. Essa semana, por exemplo, na aula lá na reunião de mentoria dos meus mentorados, eu direciono os meus mentorados, né? Como gravar o vídeo, como melhorar o vídeo para que realmente chame a atenção do seu cliente. E um dos meus mentorados lá pegou tudo da nossa reunião, que foi na semana passada, e ele já gravou lá o vídeo dele, mexeu nas coisas que eu tinha falado para todos eles, como você tem que fazer assim, você tem que se comunicar assim, chama atenção assim, traz o vídeo dessa forma, faz o roteiro, né? Como que você cria o seu roteiro, então eu ensinei todos eles como criar o roteiro, e ele gravou. Ele gravou, colocou lá no grupo, eu assisti o vídeo, fiquei tão feliz. Todos os outros lá, nossa, você realmente inspira a gente. Ele falou que daquele vídeo que ele fez, de acordo com as orientações, ele já teve muita procura. Um vídeo, um vídeo direcionado com a comunicação certa, postado na rede social, já trouxe para ele muitas procuras a respeito daquele trabalho lá que ele estava falando. Então, a forma como você comunica e para quem é que vai começar a te posicionar como a pessoa certa para resolver aquele problema para o público que você quer atrair. Outra é a sua comunicação escrita. Aí você vem e começa a publicar assim para o seu cliente. Fulano, é... por que você deve fazer um inventário? Tá todo advogado postando isso. Por que que você deve fazer um inventário? Mais um. Ele vai lá no Google e ele digita a mesma coisa. Por que que eu tenho que fazer um inventário? O Google responde. O seu conteúdo, a sua rede social e o Google é a mesma coisa, né? Você não se diferencia. Agora, se você vai lá e fala dúvidas reais dele, se comunica de uma forma que se conecta, a tua escrita, ela precisa, né? Aqui eu vou botar até textual. A tua escrita, ela precisa se conectar com a dúvida ou dor ou desejo real do seu cliente, daquele que você quer atender, daquele que você quer atender. Se você vem com diquinha jurídica sem estar direcionada para quem é, então lá na nossa reunião de mentoria, também direcionei a mentorada que o público dela são empresários de médio porte, e aí a gente direcionou. Se você não vai falar empresário, por que que você precisa contratar uma assessoria jurídica? Empresário? Não. Aliás, ela estava deixando até amplo demais, né? E aí eu dei para ela como exemplo, empresário, 5 erros que você pode estar cometendo e que vão quebrar a sua empresa. Ela já chamou atenção com o título. E ali ela vai desenvolver um conteúdo que realmente foque na dor desse empresário que ela quer atender.
Então, você entender o que você tem que trazer no seu site, também para quando o cliente entrar no seu site, ele lê ali e fala assim, nossa, eu gostei aqui do que eu li, eu gostei da forma como essa advogada, esse escritório se apresenta, eu gostei do vídeo, me chamou a atenção, eu quero saber mais, eu li essa postagem, eu gostei, me chamou a atenção. Agora, vocês vão lá completamente desorientadas, tentar fazer tudo sozinha, sem conhecimento, vocês não são formados em marketing, vocês não têm conhecimento de estratégia de conteúdo, vocês não têm conhecimento de estratégia de marketing, de posicionamento, de formas de comunicação. Você sabe advogar, você sabe escrever conteúdos jurídicos. Aí você acha que é a mesma coisa, que é você ir para a rede social e ficar dando diquinha jurídica, porque lá atrás isso deu certo, só que mudou. Isso não dá mais certo, porque tá cheio de advogado fazendo a mesma coisa. E não dá mais certo você ter uma comunicação ampla, generalista. Ela precisa ser focada no público que você quer atrair. A outra forma de comunicação é a gestual, que é gestos que você expressa na sua rede social. Cuidado, porque a sua, né, o teu gestual, a tua linguagem corporal, estou aqui falando com vocês. Então, eu gesticulo, tem horas que eu gesticulo, que eu aumento o meu tom de voz, eu não deixo meu tom de voz sempre linear, porque isso não chama atenção. Então, a forma como você também traz a sua linguagem corporal, ela tem que também se comunicar com o seu cliente. Então, por exemplo, se você é advogada trabalhista e o seu público-alvo são os trabalhadores que ficam no chão de fábrica, você tem que se comunicar de uma forma muito simples. E você tem que se colocar ali como realmente a heroína deles, aquela pessoa que vai salvá-lo, que vai ajudá-lo a não sofrer violações aos seus direitos. Você não pode aparecer lá toda pomposa, como uma advogada caríssima, porque você não vai ali, ó, ter um posicionamento de autoridade, de alto valor, não quer dizer você aparecer toda na beca. Isso vai depender de que para quem é a sua comunicação. Porque senão você pode, ó, afugentar. É claro que você não vai aparecer de camiseta, também é demais. Mas até a forma como você fala, que você gesticula, se você quer chamar a atenção daquela pessoa que é do chão de fábrica, você tem que estar mais com um arquétipo. Alguém já ouviu falar de arquétipo? Arquétipo do homem comum. Do homem comum, que é aquela pessoa mais ali, né? Do povão, eu tô aqui para ajudar você. Se vocês querem entender, por exemplo, tem uma advogada que ela se posiciona para o homem comum, que são pessoas mais realmente de baixa renda, principalmente na área trabalhista, que é a Henrietta Brigagão. Olha a rede dela. Nem tudo eu concordo, mas ela achou uma forma de se posicionar que ela chama muita atenção. Ela até exagera lá. Mas por que que ela faz esse exagero todo? Porque o público dela é o povão. E ela precisa. Olha o Silvio Santos. Quem era o público do Silvio Santos? Povão, então ele vinha, né? Ahá! Quem quer? Quem aí? Por quê? Era o público dele. Ao Faustão. Então, você tem que ter essa modelagem da tua comunicação verbal, textual, gestual para o público que você quer atrair. Ah, agora eu quero atrair eu quero atrair, por exemplo, como esse caso da minha mentorada, empresários de médio porte para poder orientar, fazer toda a gestão organizacional da empresa dele. Ela já tem que ter ali uma postura, tá? De uma advogada com um perfil, um arquétipo de líder, de governante. Sim, ela tem que aparecer, ter uma linguagem mais formal, mostrar mais o conhecimento, trazer cases de sucesso. Por quê? Porque ela já está lidando com empresários que também têm um perfil de líder.
Então, ela não pode aparecer ali com uma comunicação de homem comum. Ela já tem que ser mais formal. Você vai se comunicar com mulheres. Você pode trazer uma comunicação mais acolhedora. Você pode aparecer, se você aparecer toda sisudona, você até afugenta essas mulheres que estão passando, por exemplo, por um momento de dor, se o teu público for mulheres passando por um divórcio. Você tem que se mostrar uma advogada especialista, forte, mas ao mesmo tempo acolhedora, empática, que entende a dor dela, que acolhe. Se você quer levar ela para a linha do divórcio consensual, da advocacia humanizada, você tem que representar isso. Não pode ter colidência. Senão, o teu posicionamento fica caricato. Você tenta ser aquilo que não é. Você tenta atrair, mas você não atrai porque você não está passando a autoridade necessária pela tua comunicação. Você está com ruído na sua comunicação. E quando você tem ruído na sua comunicação, ou verbal, ou textual, ou gestual, ou a próxima aqui, que é simbólica, você atrai o público errado. E o que que é a tua comunicação simbólica? Aqui entra várias coisas. A forma como você se veste, a cor do seu cabelo, corte, batom que você usa, acessórios, o seu cenário, aqui, ó, que tá atrás de mim, cenário, tá? Tudo isso está dentro da sua. O material que você usa. Então, por exemplo, você já quer acessar clientes de alto ticket, e veja bem, para você ser uma advogada que é valorizada e bem paga, você não necessariamente precisa atender clientes de alto ticket. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque você pode atender muito bem, como é o caso da Henrietta, por exemplo, Brigagão. Quem não conhece, segue o perfil dela. Henrietta Brigagão. Ela atende operários, classe mais baixa. Só que ela é conhecidíssima. O escritório dela bomba. Ela é bem paga. A minha ex-mentorada, minha primeira mentorada, que hoje atende mãe solo, a maioria das mulheres que ela atende tem problemas financeiros, porque são mulheres também já de classe, né, C, mas ela é bem paga. Nenhuma delas deixa de pagar consulta, porque ela se tornou tão desejada, tão conhecida, que ela cobra consulta. Tem fila de espera para fazer consulta com ela. Então, ser bem paga não tem a ver com o tipo de cliente. É claro que você vai ter que entender, bom, se eu quero cobrar muito caro pelo meu trabalho, não adianta eu querer atender operário. Se eu quero cobrar muito caro por um divórcio, eu vou ter que focar, então, em mulheres de alta renda. Então, eu vou focar nelas. Aí você tem que, ó, realmente ter uma comunicação simbólica também que conecte com elas. Não adianta você querer atender mulheres de classe alta, que também têm essa preocupação. Olha, eu tenho toda uma fortuna com o meu marido, a gente montou um patrimônio enorme, ele arranjou uma amante, uma menininha, e agora eu quero me separar, mas eu tenho medo de perder o meu patrimônio. Então, você vai ser a guardiã dessas mulheres que ficaram anos casadas, que isso acontece muito, ficaram anos casadas, constituíram família, constituíram um baita de um patrimônio com a pessoa. Ele foi lá, depois de uma certa idade, e arranjou, né, uma amante, uma novinha. E ela quer se resguardar. Então, você vai se colocar como a advogada guardiã dessas mulheres. Como que você tem que se apresentar? Você tem que se apresentar também como uma advogada firme, uma advogada que briga contra isso. Você tem que, inclusive, vir na rede social falar que você acha um absurdo esses homens que, depois de uma certa idade, largam tudo aquilo que construíram, largam a companheira de anos para uma novinha. Porque você está se conectando com ela, com aquilo que ela acha um absurdo, sabe? Com a dor dela. E a tua linguagem simbólica
tem que ser semelhante a ela. Ela não vai te contratar, e aqui eu vou falar bem, se você tem cara de pobre. Não vai. Se ela é rica, ela não vai te contratar se você tem cara de pobre. Você pode ser a melhor advogada, mas ela não vai contratar você. Porque é aquilo, sabe? Semelhantes atraem semelhantes. É a mesma coisa. Então, você ser bem paga não tem a ver com o público-alvo ter dinheiro ou não. É você ser reconhecida por ele como a melhor para ele ter como advogada, a melhor no seu mercado. E ele te paga. Ele te paga. Então, a sua comunicação também. Então, se você tiver com ruídos nessa comunicação, você não vai conseguir atrair o público certo. E aqui entram as suas campanhas, que é você escolher os seus canais de comunicação. Para que você, então, possa estar aparecendo para o seu nicho, né, divulgando o seu nicho, o seu público-alvo, e comunicando quem você é. Então, você vai escolher os seus canais de relacionamento de acordo com o teu público-alvo. Aonde o meu público-alvo procura contratar profissionais como eu. Aonde vai ser melhor ele me ver e se relacionar comigo. Então, a gente tem canais de relacionamento offline, ele nunca vai deixar de existir. E a gente tem os canais de relacionamento online. E o offline, gente, a gente tem indicação. Quanto melhor você for, mais resultados você trouxer, mais indicação você vai ter. Mas também a gente tem várias outras coisas, né? Parcerias, a gente tem networking, a gente tem rede, a sua rede de relacionamentos. E aqui a gente pode ir construindo várias estratégias para cada um desses aqui. E no online você também tem as redes sociais, que vai depender de qual delas é melhor para o seu público. Você tem o site. Aqui também entra, ó, eventos. Aqui também entra eventos presenciais. Aqui também entra eventos online. Então, são diversos canais. E dentro desses canais, você construir as suas estratégias para começar a ser vista pelo público que você quer. Só que você tem que saber se comunicar com ele da forma certa. Porque se você não souber, você não vai estar se posicionando como a melhor na mente dele. Fez sentido isso que eu falei aqui para vocês? É sim, Luan. É possível sim. Veja bem aqui, como eu falei, né, o caso do meu. Eu tenho casos de vários mentorados que, que começaram sem fazer nada, nada, nada de tráfego. Nada. Como é o caso do Adelk. O Adelk é um advogado criminalista que ele começou, né, a se posicionar na rede social. Ele começou a se posicionar na rede social, é, seguindo os direcionamentos que a gente estava vendo lá na mentoria, fazendo sozinho, de acordo com os direcionamentos que eu dava para ele.
lá no grupo de mentoria. E só com o início, ele se posicionando, sabendo realmente se comunicar, usando esses 4 pilares da comunicação que eu falei, direcionando o perfil dele, já desde da bioestratégica, deixando claro para quem é, ele aumentou consideravelmente os clientes que começaram a procurar ele, sem fazer tráfego. O Adel, que ainda não faz tráfego, toda a prospecção dele ainda é orgânica. Ele foi melhorando cada vez mais, e quando a gente começou a fazer todo o trabalho de posicionamento dele, ele queria atrair mais clientes de tribunal do júri. Então, a gente traçou toda uma estratégia para que ele construísse mais conteúdos e a mais autoridade na área do tribunal do júri. A gente traçou a meta de quanto que ele queria ter, né, de aumento ali de processos de tribunal do júri. E ele, em 1 ano, praticamente chegou na meta. Claro que as metas dele eram muito ousadas, mas ele queria chegar, assim, 50% do escritório crimes, né, mais comuns e 50% tribunal do júri, cobrando bem mais alto do que ele cobrava. E ele conseguiu atingir essa meta. Então, ele aumentou o faturamento dele em 40%. Em 40%. Então, assim, isso aqui foi ainda na época lá, né? Só para você ter uma ideia. Tem também a Rejane e a Ana Clara. Aqui, ó, essa aqui, por exemplo, a Raquel, ela começou a mudar o posicionamento dele, porque a gente ainda não começou o trabalho realmente da rede social dela. Ela já recebeu toda a orientação, ela fez a primeira live semana passada, aí eu corrigi lá o que ela, como é que tinha que ser o roteiro da live dela, mas só no offline, com todas as orientações que ela recebe lá na mentoria, ela já mudou o posicionamento e ela já começou a fechar contratos de valores maiores. Então, assim, em 3 meses de mentoria, ela fechou 3 contratos que pagaram o valor da mentoria. Porque o posicionamento não é só no digital. O posicionamento é fora do digital também, que é o que eu botei para vocês também. O posicionamento é online e offline. Esse aqui foi o que eu estava ontem, que postou o vídeo lá, e que a gente estava, que eu estava analisando o vídeo dele. Então, quando ele começou a mentoria, o Instagram dele tinha pouquíssimo seguidor. E aí, aqui ontem, né, desde que você começou a mentoria, o perfil dele triplicou. E aí, do vídeo que ele postou depois das minhas orientações, ele começou a ter muita procura. Não faz tráfego ainda. Não faz tráfego. A maioria dos meus mentorados começam sem fazer tráfego. Então, eles não fazem tráfego, só que com as orientações corretas, eles começam a não só aumentar a procura de clientes pelo posicionamento online e offline. Ilan nunca fez. O Ilan, então, é um caso que a gente traçou toda uma estratégia para ele, primeiro offline. Ele não queria se posicionar online. Ele, pelo modelo de advocacia dele, ele queria clientes mais high ticket. Então, a gente fez todo o posicionamento dele primeiro, tudo offline. E ele começou o escritório dele do zero. Em 1 ano, ele chegou ao faturamento de 500 mil, já sendo super reconhecido. Então, quando eu falo em posicionamento, não é só você estar no digital. O digital é importante, que eu falo muito, para que você não perca, sabe, não perca o timing, porque é importante estar. Só que a maioria consegue essa diferença. Essa aqui é a Ana Clara também, sem fazer nada de tráfego, mas reposicionando o perfil na rede social, que não vinha ninguém procurando ela, só curiosos. A gente reposicionou. Antes de começar a mentoria, o faturamento dela era baixíssimo, entre 2, 3 mil. A gente começou o trabalho de mentoria, o faturamento começou a pular para 33, 11, 36, 18. Claro, ainda oscilando.
mas ela começou a ser mais valorizada por causa da comunicação na rede social, por causa da mudança na forma de atender o cliente, por causa da mudança na forma de apresentar proposta. Então, o posicionamento, ele é online e offline, e é muito mais sobre você mudar a sua mentalidade, mudar a sua comunicação, mudar os seus comportamentos, para que você então comece a transmitir para o público que você quer atrair a atenção necessária e a credibilidade, a confiança que você quer causar neles. A Eduarda, aqui em Portugal, não é muito viável, a não ser que seja imigração. Mas no Brasil, conheço alguns que viraram milionários depois que foram para as redes sociais. E os primeiros 500 mil foi no orgânico. Isso mesmo. Por que, Eduarda, mas aqui você está falando que não é viável crescer em Portugal? Olha, eu converso com alguns advogados que eu vejo que estão em Portugal, Eduarda, e que usam a rede social e que cresceram também por causa da rede social. E eu vejo que Portugal ainda é um terreno muito fértil, porque vocês ainda estão na época que aqui no Brasil a gente estava antes da pandemia, em que poucos estavam explorando bem o digital. E aqueles que começaram a explorar o digital antes da pandemia, hoje estão nadando de braçada e realmente estão milionários aqui no Brasil. Os que souberam fazer bem feito. Eu vejo que vocês aí em Portugal, aqueles que souberem fazer bem feito agora, e começarem a realmente construir esse posicionamento direcionado, com a comunicação certa, com clareza de propósito, clareza de estratégia, vocês vão sair na frente. Porque aí em Portugal vocês estão ainda muito embrionários nessa questão de vir para o digital. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que lá da mentoria que é portuguesa, ela é daí de Portugal, e ela hoje usa muito a rede social dela, e ela deu um salto absurdo. Ela usa muito bem a rede social dela. O problema aqui em Portugal é que quem está no Instagram ainda não são clientes portugueses, são clientes, maioria brasileiros. Ou a gente usa o Instagram e o Facebook, e aí no Facebook consegue atingir alguns clientes portugueses, ou a gente usa o LinkedIn, que aí no LinkedIn, sim, profissionalmente a gente consegue atingir alguns clientes, dependendo qual é a área de atuação do advogado. Mas no Instagram temos dezenas de advogados brasileiros que estão aqui em Portugal e que o público deles é brasileiro e já está todo no Instagram, mas em Portugal ainda temos muita, muita, muita gente que nem sequer tem Instagram. Mas e o Google Ads? Vocês aí funcionam bem o Google Ads? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estou no Google Ads, e assim, tenho vindo algumas pessoas pelo Google Ads, mas pelo Instagram, não. O que veio pelo Instagram não é o público que eu quero. Foi por causa de alguns vídeos que eu fiz a posicionar-me, mas não é o que eu faço, não é o trabalho que eu faço, nem que eu quero fazer. É, talvez eu me posicione demais, né? Eu tenho aquela coisa de, aquela posição, né? Preciso falar, ó, há muita coisa aqui a acontecer que é surreal. Então, Mas se eu não me mas engano, você tem clientes do Brasil também, não tem? tenho. Então, aí você tem que traçar uma estratégia de você estar nas duas redes. O LinkedIn, você tem uma estratégia diferente para um público-alvo diferente, e você pode usar o Instagram com o foco de atrair clientes do Brasil ou de outras partes, de outros países, porque eu sei que você tem uma advocacia também que você atende clientes de outros países, internacional, né? Então, tendo ali uma Os estratégia meus clientes de visto, tendo ali uma estratégia os meus de clientes de visto Gold, o que vêm Instagram de várias funciona para partes você. do mundo, eles vieram pelo Instagram, eles não conheciam. Foi um post que eu fiz em inglês e aí vieram alguns clientes estrangeiros para o visto Gold. Mas Uhum. aí eu já tenho que falar em inglês, já tenho que postar em inglês, o vídeo já tem que ser em inglês, porque senão não atrai. Ou você pode ter um vídeo em português com legenda em inglês, tem que arranjar um jeito, ou escrever em português e em inglês embaixo, como também lá no LinkedIn tem advogados que também atendem clientes internacionais, eles escrevem em português e em inglês, para que Posso, posso, possam atingir posso dizer também. uma coisa, Lisandra? Aham. Eu não sei, a Eduarda está em que zona do país?
Braga. Braga. Eu estou aqui em Setúbal, mas independentemente disso, o que eu sinto é que no online a concorrência não nos vê nada bem. E eu chego a muitos clientes através do online, mas são porque, através de grupos que existem, de grupos de interesses, as pessoas me referenciam e dizem bem de mim e dão um feedback bom do meu trabalho, e aí os clientes chegam online. Agora, quando somos nós a promover-nos diretamente, a concorrência vê-nos muito mal e é meio caminho andado para arranjarmos um problema a nível com a nossa ordem dos advogados. Mas é a Ah, mesma coisa que estava aqui no Brasil quando a gente começou. Os e, advogados que e- estavam na Não, internet eram não, é vistos mal. diferente. É pois, diferente. A ordem aqui chama-nos mesmo e manda-nos e-mail para a gente se posicionar de outra olha, forma. lembro-me assim, sei lá, se calhar para aí já há uns anos, antes do Covid, há aqui um jornal regional que um dos redatores é meu conhecido e convidou-me para fazer um artigo de opinião. Um artigo de opinião, a dar opinião sobre os temas de interesses que eu escolhia. Olha, assim que saiu só porque no rodapé apareceu escrito o meu nome e a minha morada, nem queiram saber o problema que foi. A questão dissipou-se e perceberam que eu não me estava a vender, mas estava, antes pelo contrário, a dar interesse de conteúdo importante para a audiência que lia o jornal, mas foi um problema, não é? Uhum. E quando fazemos alguma publicação, algum artigo de opinião, alguma newsletter nas redes sociais, é muito curioso. Eu não estou a dizer que não se possa fazer, e acredito que aqui contigo, Lisandra, nós consigamos aprender a fazer isto da forma correta. E acredito seriamente que se o conseguimos fazer da forma correta, vamos ganhar pontos em relação à nossa concorrência. Com Agora, como é certeza. que vamos fazer isso? Não sei se a Eduarda tem a mesma opinião que eu, mas estou a perceber que sim, não é? Eduardo tem experiência nesse caso. Eu fui chamada já 2 vezes pela Ordem Seccional do Eu Porto. nunca fui. Aqui no Brasil teve muito, muito disso também, Eduarda, no início. E agora a Ok. ordem já pacificou e não vai mais tão em cima, a não ser que seja uma questão aberrante. Deixa eu só responder mais uma pessoa aqui, que foi o Luan, Sim, pode sim. que ele colocou que conversou com um advogado que investiu 3 meses em tráfego e não fechou nenhum contrato. Isso se dá, Luan, pelo seguinte, justamente porque ele investiu em tráfego, só que sem ter um posicionamento correto, sem ter postagens específicas, estratégicas. O que eu vejo que há muitos advogados erram, mas até por uma questão de não ter o conhecimento necessário, é que eles vão pelo caminho que acham que vai ser o caminho mais fácil. Eu vou investir em tráfego, vou cair na lábia do gestor de tráfego, que falou que vai encher o meu WhatsApp de clientes, que vai encher de gente. Só que esse gestor de tráfego, ele vai fazer um trabalho de gestão de tráfego para você com os conteúdos ruins que você está postando, com os conteúdos sem estratégia, com um posicionamento que está ruim na sua rede social, sem você estar bem posicionado para num nicho específico, com público-alvo, tendo esses quatro P's da comunicação que eu trouxe aqui para vocês bem alinhados, sem você estar com ruído. Então, não adianta fazer tráfego sem antes você estar bem posicionado, ter clareza da estratégia que você vai usar no tráfego, para atrair clientes, tá? Quem não participou do workshop Advogados pro workshop que eu Desvenda Legal que eu fiz semana passada, eu foquei em campanhas, em funis de atração de clientes, que quando você vai fazer uma campanha de tráfego, você tem que ter. Então, você tem que ter funis de atração de clientes, você tem que ter funis de aquisição de clientes, de ativação e de monetização. Então, se você não está bem posicionado, você vai investir em tráfego e você não vai ter retorno. Então, não caia nessa. Primeiro, você precisa entender. Como eu mostrei aqui, os meus mentorados, eles começam a ter resultado sem investir em tráfego. Depois que eles vão para o tráfego. Porque primeiro eles se posicionam correto. Eles primeiro entendem como desenvolver conteúdo
como se posicionar para o público-alvo que eles querem atrair, eles começam a ter resultado no orgânico, para que então depois eles comecem a fazer tráfego. Só que a maioria inverte a ordem, aí não tem resultado mesmo, tá? Então, gente, agora que vocês entenderam aqui, tá, tiveram mais clareza sobre o que é importante ser feito, para que vocês não vão para o lado errado, ó, eu vou sair investindo em tráfego, mas eu não tenho uma rede social bem feita, ou um posicionamento também offline, ou eu tenho um posicionamento offline já, só que eu quero expandir as minhas estratégias de marketing, porque hoje meu cliente vem só por indicação. Eu recebo muitos advogados que me procuram falar, eu tenho clientes por indicação, muita gente me indica, só que eu estou sentindo a minha carteira minguar. Então, não vem mais tanto cliente como vinha antes. Ou, por exemplo, tem advogados que me procuram e falam assim, eu estou preocupada porque os meus clientes são velhos, estão morrendo, e aí eu estou perdendo indicações. E não sabe como ter outras estratégias de marketing para poder expandir a carteira. Então, se você quer implementar isso, saber realmente como construir a sua autoridade e ter esse posicionamento de autoridade, você querendo saber mais, eu tenho duas oportunidades para você, né? Que é você vir para a mentoria em grupo ou você ir para a formação advogado de negócio. Eu estou abrindo 5 vagas na minha agenda, tá? Hoje, vou colocar o linkzinho, pedir para a Giovana colocar o link lá no grupo. 5 vagas na minha agenda para aqueles que querem saber da mentoria em grupo e querem uma sessão de diagnóstico comigo. Eu vou analisar o seu momento profissional, vou fazer um diagnóstico, vou ver se você tem perfil para vir para a mentoria em grupo. Se você não está com perfil para vir para a mentoria em grupo e quiser saber como que você pode vir para a formação advogado de negócio, que é o caso da Ana Paula, por exemplo, ela faz parte da formação, você também pode pedir para a Giovana lá no grupo Informações. A Giovana vai te mostrar como é que funciona a formação advogado de negócio, como que você pode fazer parte dessa formação completa em empreendedorismo jurídico, marketing, vendas, ter contato comigo, estar fazendo parte de um grupo ali de advogados em que você recebe um direcionamento para você aprender a fazer isso de forma correta e parar de ficar perdendo tempo, tá? Com estratégias que não funcionam, jogando seu dinheiro fora com o gestor de tráfego, fazendo tráfego que não vai te trazer retorno, perdendo seu tempo postando conteúdo que não está te trazendo cliente. Então, se você realmente quer aprender a se posicionar no offline, você viu que tem clientes meus ali que se posicionam no offline ou no online, é só você ou se aplicar para a mentoria em grupo e ter uma sessão de diagnóstico comigo, ou pedir informações para a Giovana para entender como é que você pode vir para a formação. E hoje tem condição especial para você poder fazer a sua inscrição na formação advogados de negócio, tá bom? Então, gente, toda semana a gente vai ter aqui aulas, tá? Aulas sobre temas que são importantes para você que quer construir uma advocacia de alto valor. Então, permaneça lá no grupo. A Ana Paula perguntou se pode convidar outros advogados. Pode. É só você pedir lá para a Giovana. Giovana, me passa o link para eu poder convidar outros advogados a participarem aqui do grupo, para que eles também tenham acesso a esse conhecimento que é muito válido. Como eu falei para vocês, eu já paguei e pago muito caro para ter acesso a todo esse conhecimento que vocês estão tendo aqui de graça. Se eu tivesse tido isso lá atrás, tenho certeza que a minha advocacia contratualista teria sido muito, muito diferente do que foi. Então é isso, gente. Eu vou depois postar lá no grupo, tá? Pedir para a Giovana postar um resumo dessa live, para quem quiser ter o resumo da live. Ela não vai ter replay, mas o resumo eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Então é isso, minha gente. Boa tarde aí para todos, um excelente almoço para quem está em Portugal, já é praticamente boa noite, né, Eduarda? Boa noite para vocês. Tá bem, gente? Um beijo.